quando a gente fala de nova geração, né? Isso porque eu imagino que no mercado tem bastante gente nova também. Muito. A reclamação que a gente tem são de pessoas da nova geração, que é esse perfil novo, né? O cara quer fazer um videozinho na internet, ele compra muito uma ilusão de um trabalho fácil. Agora é a moda, né? O marketing digital. Sem barreira de. Entrada. Não, sem barreira de entrada, sem barreira geográfica, né? Isso. O cara quer ser um nômade digital, ele quer viajar o mundo todo, trabalhando pouco e ganhando muito. E aí, quando tem que ser um repositor de mercado, Ele que é não a quer. dura realidade, eu imagino que seja difícil arrumar gente pra isso, né? Bastante. Será que isso é um motivo que, assim, né? A gente tá falando aqui de Campo Grande, né? Que nos mercados aqui, as grandes redes, né, de mercados, a gente tá observando mais pessoas de idade nas funções, igual o caixa mesmo, né? A gente pensou nisso esses dias, né? Muita gente de idade, assim, olhando, dá pra ver que maiores de 60 anos ali, mais velhos, né? Uhum. Será que é por conta disso? O que você, como consultora, pode nos dizer? O que eu pude ver de lá pra cá, por exemplo, quando eu era adolescente, mais jovem e estava no mercado de trabalho, para eu conquistar alguma coisa, para eu ter alguma coisa, minha mãe falava: você tem que trabalhar. Você quer um celular? Você tem que trabalhar para comprar. Mãe, como é que eu vou trabalhar? Eu sou muito nova. Ah, serviço tem. Ela fala, serviço tem. Então, eu não tinha. A minha vontade não era suprida por ela. Minhas vontades, não de necessidade, ela nunca deixou faltar nada, mas os meus caprichos. Um calçado melhor, um caderno mais caro, uma bolsa mais cara, uma roupa mais cara, uma roupa melhor. Então, coisas assim eu tinha que trabalhar para ter. Então, eu sabia que o trabalho era essencial para mim. E aí, toda vez que eu chegava no mercado de trabalho, eu sabia que eu tinha que trabalhar e tinha medo de perder aquele emprego. Hoje, como as coisas estão um pouco mais fáceis, vamos se dizer que estão sim mais fáceis de ser conquistado. Hoje está mais fácil de comprar um celular, hoje está muito mais fácil de conseguir. Hoje você compra roupas muito bonitas, com preço muito mais acessível. Nossas redes que tem aqui, que é a Abraço, Renner, Riachuelo. Shein. Me patrocinem. Shein me Me patrocina. patrocina, me patrocina. Então, dessa geração de agora para diante, é que antes era muito mais difícil ter as coisas. Então, quando a gente conseguiu o emprego, a gente batalhava por ele, né? A gente se esforçava por ele, mantia ele. A gente tinha medo. Eu conheço gente de 45 anos, 46 anos, que tem medo de ser mandado embora. Um currículo grande, um currículo pesado, bom. Não, eu tenho medo de ser mandado embora. O jovem de hoje, antigamente, a gente ouvia muito nosso pai assim, ó, se você não seguir minhas regras, você pode sair da minha casa. Se eu sair da casa dos meus pais, como é que eu me sustento? Então, tinha um medo, um respeito. E eu saí de casa cedo, a gente tinha responsabilidade cedo. Só que hoje, o cara tem 30 anos, tem 25 anos, mora com o pai e mora com a mãe. Não tenho preconceito com quem mora com o pai e com a mãe que tem a própria vida. Eu tenho preconceito com a pessoa que mora com o pai e com a mãe não para em emprego nenhum porque tem o pai e a mãe. Por que o jovem de hoje vai ter medo de ser demitido se quem paga as contas dele é o pai e a mãe? Por que o jovem hoje vai fazer mais do que é devido no emprego para aprender, para evoluir, se ele não sabe o que é ficar sem um gás, se ele não sabe o que é querer uma roupa e não poder comprar, ou querer trocar de celular e não conseguir, se quando ele precisa, o pai e a mãe dá? Não tem sentido. Eu não acho que os jovens de hoje estão errados, porque eles foram ensinados assim. Entendeu? Eu atrelo um pouco da culpa à superproteção dos pais, porque se eu tivesse sido mãe na idade que eu sou hoje, eu teria dado tudo pro meu filho. Porque eu não consegui quando eu era nova. Então, qual que é a nossa crença? Eu não tive, vou dar. Porque eu não tive. Então, pro meu filho, eu já tenho condições, eu vou dar. E aí é onde você tira o quê? A capacidade dele de ver que não é do jeito que... porque ele não entende. Toca a musiquinha. Ele não entende hoje, tipo assim, como que minha mãe lutou pra conquistar isso pra mim? Ele não entende. Então, pra ele é não fácil, viu é só acontecer, pedir. né? Não, ele em não nenhum momento estava sabe. ali, né? Mas a gente sabe como foi no passado querer e não poder ter. Só que se a criança hoje não sabe como é querer ter e não poder ter naquele momento, entender que existe um processo pra conquistar, ele sempre vai achar que é só querer e poder. Quando ele tá no mercado de trabalho, ele quer fazer alguma coisa, não pode, ele se frustra. Eu vou embora. Eu não preciso de vocês. Teve uma entrevista que uma pessoa Minha muito esposa próxima a tem mim... 3 empregos. É um orgulho de mulher. Teve uma entrevista que o cara fez, juro pra vocês. O horário de trabalho era pra entrar às 6 da manhã. E ele questionou se não podia entrar às 8. Se não tinha o horário das 8. Não, a gente não tem. Para o trabalho que a gente tá... Pra vaga que a gente tá oferecendo, o horário é às 6. Ele não, muito cedo pra mim. Muito obrigada.
e se levantou. Você sabe o que é no meio da entrevista a pessoa falar, não, é muito cedo pra mim, eu não gosto de acordar cedo. Na entrevista. Gente, na entrevista da empresa, a pessoa falasse que ia acordar 4 da manhã, eu falei, eu vou estar lá na segunda-feira, porque eu preciso trabalhar. Hoje, o jovem não precisa trabalhar. É verdade. Se ele verdade. precisar. E aí a gente pode atrelar isso da consultoria que eu vejo, né? De todas as regiões que a gente atende, tudo o que muda? Claro que existe a cultura local, existe a experiência de cada um que influencia 100% em como você vai ser quando adulto. Só que o que mais hoje eu vejo dos jovens, não das pessoas mais velhas, dos jovens, até 25 anos, vou julgar até 25 anos, é que ele não precisa estar ali. Porque ele tem um suporte. Ah, Luana, mas tudo bem, ele não precisa ter que ficar aguentando as coisas. Não, não é aguentar as coisas, é o mínimo. É o mínimo que um trabalho exige de você, né? Tem uma foto que um cara muito conhecido em Campo Grande postou ontem. Ele postou um artigo assim, é igual como se fosse nossos genes, umas coisas coloridas de genes, falando assim, falhas. Era várias falhas. Um elenco de falhas. Na frente, experiência, já mais curtinha, entrelada, porque se eu falhei bastante, se eu já falhei ali, quando eu for ver, eu fiz isso dessa forma, eu falhei. Já pegou a experiência, então ele atrelou. E na frente o sucesso. Porque ele juntou tudo que ele falhou e usou como experiência para não falhar e chegou ao sucesso. Mas aí as pessoas só pegam ali na falha, ele já desiste na falha, ele falhou, não, isso aqui não é para mim. Eu vejo gente que fala, vou te dar uma oportunidade para você aprender essa função. Ela tá trabalhando na função dela e tá aprendendo outra função para poder assumir o cargo. Entendeu? Não tô descontando nada, ela tá aprendendo de graça uma nova função. Aí ela erra. Ela desiste. Ela desiste porque ela fala que aquilo não é para ela. Que trava é essa? Que senso de incapacidade é essa que Mas tá isso vindo aí, na geração? Exatamente, é isso que você tá falando. A gente tá falando no mercado de trabalho, mas, gente, é na vida, é no ser humano, são as pessoas que Não estão se tentam. tornando, né? Estão ficando dessa E você sabe o forma. que esses jovens vão ser lá na frente? Falaram pra mim Frustrada. assim. Eles vão ser assim, eu não consegui vencer na vida por causa do meu pai e da minha mãe. Eu não consegui vencer na vida porque sempre alguém vai ser culpado. Porque fulano não me deu oportunidade, porque ninguém acreditou no meu potencial, porque eu não tinha condições financeiras no momento, porque o cargo exigia um estudo que eu não tinha. Então, eu ouvia muito assim, prepare-se, esteja sempre capacitado, porque quando a oportunidade aparecer, você tá pronto. Mesmo que ela não apareça, você tá pronto para outras coisas. E quando você aprende, você sempre evolui. Só que como que você explica isso para um jovem hoje, TikTok? E a minha função no trabalho, na consultoria, eu tento pegar esse jovem que tem potencial, que quando senta para conversar sério, é muito mais sério que eu, e eu falo, você tá vendo seu potencial? Olha quem é você. Quando você sai de casa, eu sou só operador.